posteriores à família, ao trabalho com a família. Então ele continua fazendo parte da família, do empreendimento familiar. Se ele vai estudar na cidade e ele vai se deslocar para a cidade, ele deixa de fazer parte desse conjunto. E aí que está a diferença. Então, dessa forma, é assim que os projetos pedagógicos então, das escolas rurais estão se montando, né? Em termos de calendário, em termos de ciclo, se é seriação, até mesmo seus espaços físicos, né? Sim. O que a gente conhece nos centros urbanos é aquele espaço escolar, daqueles muros que você entra, tem a sua sala de aula, tem a sala dos professores. Então, no ensino rural, isso também se modifica. É assim, professora Eliana? Sim, essa modificação ela é até, de certa forma, mais avançada do que acontece no meio urbano, porque no meio urbano a educação se restringe realmente aos muros, né? E nessas propostas mais progressistas, há uma participação muito forte da comunidade na gestão do processo pedagógico, impondo um currículo, um conteúdo muito associado às necessidades que eles têm que aprender para poder transformar a sua realidade, melhorar. E na própria construção de propostas, né, de autonomia para o desenvolvimento da comunidade. Então, são propostas avançadas que não se restringem só ao processo pedagógico, aluno, professor, não. É a comunidade, pais que estão ali, que estão interferindo, né? E é a escola que está modificando o meio, né? E isso é o ideal de uma proposta metodológica. Professores, então, dentro dessas características que vocês estão dizendo, é de grande importância o trabalho rural, né? O trabalho no campo, dentro da economia do país. Esse olhar, esse ver a educação escolar rural nesse sentido, ele vai estar contribuindo para que a gente possa estar revertendo todo esse quadro que vocês estão nos colocando aqui ao longo do programa? Bom, a tentativa e a iniciativa por parte dos pais e dos movimentos que estão liderados por pessoas do meio rural, agricultores familiares, a tendência é de criar alternativas ao sistema vigente e, ao mesmo tempo, buscar recursos para custear, ou para ajudar a custear essa proposta de educação, que é uma educação profissionalizante no campo, do campo para o campo. E eu acho que aí é um pouquinho slogan, mas eu acho que é bom a gente ver que a intenção não é a educação vista como um fim em si, mas é a educação vista como um meio de desenvolvimento sustentável local. E aí está, eu acho que todo o mérito da proposta está nessa busca de não ser simplesmente uma proposta educativa, mas qualificar pessoas para trabalharem profissionalmente na agricultura e, com esse trabalho, então, transformar o meio rural. É a busca da valorização do trabalhador no campo, né? Ou das pessoas que escolheram viver em espaços que não são urbanos. É isso aí. Né? Eu acho que, então, com esses movimentos todos, a gente vai estar buscando essa valorização. Com relação às universidades, instituições públicas e privadas, qual que tem sido essa relação da educação no campo? Elas têm contribuído, elas têm ajudado, elas têm facilitado, elas têm discutido essas questões? Essa pergunta é muito pertinente, porque isso pode-se dizer que começou a acontecer a partir de 1997, quando aconteceu o primeiro ENERA, que foi um encontro nacional de educadores do campo e da reforma agrária, que aconteceu aqui em Lusiânia, e lá estavam representantes de todo o Brasil, de movimentos, CONTAG, MST, Via Campesina, e esses protagonistas da educação, eles reivindicaram
a participação das universidades, que até então estavam distanciadas, né? E, então, a Universidade de Brasília, junto ao GT da Reforma Agrária, e mais outros grupos, tomou à frente esse trabalho. E, então, junto ao CRUB, né, o Conselho de Reitores, na sua Assembleia, foi aprovado, né, esse apoio que se daria aos processos educativos do campo, né? E a partir disso foi criado, então, o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária. E tudo isso foi fruto realmente de uma luta, né, dos movimentos sociais que conseguiram colocar na agenda do Estado, né, a prioridade de elaborar uma política pública para o campo, né? Então, o PRONERA foi uma grande conquista, né, dos movimentos que envolveu, então, todas as universidades do país, inicialmente em processo de alfabetização, há milhares de indivíduos resultantes desse processo de alfabetização e processos de educação para jovens e adultos, processos de cursos de especialização. Hoje já existem cursos de nível superior em agronomia e também em pedagogia para assentados do meio rural. Enfim, essa proposta, essa política pública, o PRONERA, foi resultante realmente de uma luta dos movimentos sociais pela reforma agrária e por uma educação, além do que pela inclusão das universidades nessa questão da formação. Então, nesse sentido, o movimento não veio da universidade, né, que deveria estar discutindo isso, veio das próprias pessoas, né, da população que estava sentindo a necessidade de abrir esse espaço, né, esse canal com os meios, digamos, urbanos, né? Um espaço que os próprios movimentos conquistaram, esse espaço junto às universidades. E isso eu acho que é um dos marcos, eu acho que dá muita, assim, que dá esperança para a gente, de ver que tanto universidades, algumas universidades particulares, por exemplo, aqui do Centro-Oeste tem a Católica de Goiânia, de Goiás, a Católica aqui de Brasília, tem a Dom Bosco no Mato Grosso, que colocaram a questão da pedagogia da alternância como um dos pontos sobre o qual eles convergeriam em termos de esforços articulados entre as universidades. Isso é um trabalho incipiente, mas que começa a ocupar espaço dentro das universidades que não são públicas, né? Mas a universidade pública, como a UNB, tantas outras universidades já estão engajados, e também, no caso agora, a Católica tem um convênio com a UNEFAB, que é a União das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, né? E tem esse convênio exatamente para dar apoio. E acho que uma das coisas bonitas que eu vejo tanto na UNB quanto nas universidades particulares é que respeitam o espaço dos movimentos, que não ocupam o espaço, mas que tem um espaço, tem uma tarefa, de assessoria, né? de apoiar, mas sem invadir o espaço que é próprio dos movimentos. Os movimentos foram até modificando, então, o pensamento da própria universidade em relação ao campo, porque tem-se as várias cadeiras, né, que o que faz? Vai ao campo, né, extrai, vamos aprender ali, extrai e volta para a cidade, né. Na realidade, não se fixa, não fica por ali todo o seu conhecimento, né, ela sempre está desviando para grandes empresas. A gente estava comentando antes da gente começar o programa sobre isso. Isso tem um outro aspecto, que sendo pela extensão, tanto na UNB quanto na Católica aqui, o caso é que, quer dizer,